Agora é que entra no assunto que é muito importante para a gente, tá? De verdade. Muito mesmo. Por quê? Porque a gente vai falar da primeira carta magna brasileira, tá? E aí é que a sociologia, a política, a história, a filosofia se encontram com o direito. E, na verdade, de uma maneira que a gente deveria ter muito cuidado e nunca permitir essa dissociação, tá? Ou essa separação. É aqui que a interdisciplinaridade dos nossos conceitos e dos nossos temas, ela se mostra fundamental para a compreensão, uma compreensão global mesmo, tá? Desse assunto. Se eu deixar alguma perspectiva ou ponto de vista diferente aí de fora, vocês podem comentar e sugerir que a gente vai trazer o máximo possível, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a consequência do grito da independência? Bom, Brasil torna-se uma monarquia, a única na América do Sul. E, gente, as pessoas defendem ainda, né? Falam que o Brasil tem que voltar a ser uma monarquia. O príncipe regente quase foi príncipe regente. O príncipe brasileiro quase foi vice do Bolsonaro, só não foi porque parece que descobriram um dossiê dele e tal, que mostrava que ele era homossexual, tá? Parece que o que eu li de fofocas dos bastidores da política foi isso, tá bom? Mas é uma família, eles ainda estão tentando, gente. Eles ainda estão tentando. Se alguém da família vê esse vídeo, eu gostaria de saber por quê, gente? Não, de coração mesmo, quero entender numa boa, por que vocês querem voltar a ser uma monarquia no Brasil. Eu só concordaria se Gilberto Gil fosse imperador, tá? Como diz aquele cara lá de um vídeo. Imagina a família Gil, Bela Gil na agricultura, Preta Gil na cultura, aqueles filharada tudo lá, fazendo um monte de coisa maravilhosa. Eu amo eles. Aí, se Gilberto Gil fosse imperador, eu toparia, tá? Mas Bourbon Orleans, não toparia. Bom, então é isso, única monarquia na América do Sul. Eu acho muito engraçado, porque não faz sentido, mas tudo bem. Dom Pedro foi coroado imperador em dezembro de 1822 e Portugal cobrou 2 milhões de libras do Brasil como indenização. Gente, 2 milhões de libras naquela época. Libras é a moeda da Inglaterra, não sei se vocês sabem. Inglaterra que era o país mais rico, ó, de longe, tá? Então, isso foi um rombo absurdo nos cofres brasileiros. Então, a gente já começou devendo. Normal, né? Todo mundo começa devendo no Brasil. Bom, então, isso é uma coisa importante aí que aconteceu, tá? Que também marcou um pouco dessas relações econômicas aí e que a gente começou já ruim, né, economicamente falando. Bom, então vamos falar um pouquinho do que foi o primeiro reinado, né? Que foi de 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil, até 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro I abdica o trono em favor do seu filho, que na época tinha 7 anos de idade, por isso ficou um governo de transição aí nessa época. Mas isso é assunto para as nossas próximas aulas. Bom, o que o país precisa ter? E isso, gente, é um assunto muito legal, é um assunto, inclusive, que eu sei que outros professores das ciências humanas estão dando. Se eu não me engano, o professor Vinícius está falando sobre contratualismo, contrato social, teoria do contrato social, tá? Que, basicamente, vou falar de uma maneira bem superficial aqui para vocês, são teorias que afirmam que cada pessoa que está numa sociedade é como se ela assinasse um contrato, tá? Então, por exemplo, numa sociedade moderna, contemporânea, o que é o que mais vale, o que mais tem poder? É a carta magna,
né? Uma constituição de um país. Nessa constituição, todos os países que têm uma constituição são essas leis que regem a vida, a sociedade, a organização política, econômica, social, direitos, tá? Ninguém está acima da lei, né? Inclusive, um dos critérios para a gente analisar a qualidade de uma democracia, para saber se um país realmente é democrático ou não, na verdade, é o primeiro ponto, é o império da lei, tá? A lei tem que valer para todos, tá? E quando e isso é muito louco, porque eu não lembro de ter assinado nenhum contrato. Vocês assinaram? Eu não assinei. Mas a gente assina quando a gente vota, tá? A gente assina quando a gente elege nossos representantes. É nesse momento que numa sociedade contemporânea se dá o ato de assinar esse contrato social. Então, o que significa? Bom, eu vou pagar imposto para esse Estado, porque por exemplo, se tiver uma época de pandemia e eu não conseguir trabalhar, o Estado vai me dar condições mínimas para eu sobreviver, tá? R$600, eu não sei se ajudou alguém aí, mas tudo bem. Bom, então, o que eles fazem, né? Para que o Brasil seja esse país independente, autônomo, e para que tudo isso seja garantido, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai justamente formar uma Assembleia Constituinte, né, e criar uma Constituição. Então, isso, em 1822, eles já meio que começaram a falar da Assembleia Constituinte, tal, e ela é formada no dia 3 de maio de 1823. Só que o que aconteceu? Bom, ela foi dissolvida pelo imperador em novembro do mesmo ano, então durou mais 6 meses. 6 meses. Ele dissolveu, tá? Falou, pode parar, gente. Vocês estão querendo limitar o meu poder, burguesia? Não. Vamos segurar, tá? Ainda não. E nisso, gente, eu só quero que vocês tenham em mente que já estava acontecendo a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Isso significa que o capitalismo estava se transformando muito rápido, né? A industrialização e a automação do processo produtivo. E aqui a gente estava extraindo pau-brasil, tá? Extraindo ouro. Não existia tal coisa como indústria, fábrica, não tinha, era tudo importado, tá? O que conseguia chegar aqui, ou seja, produtos industrializados eram utensílios extremamente da elite, tá? Não era acessível nem um pouco. Bom, e aí o que acontece, né? O poder imperador, então, o imperador dissolve a Assembleia Constituinte em novembro, né? Depois de 6 meses, porque Dom Pedro ficou extremamente descontente com as tentativas de limitar o poder do imperador. Vocês lembram, gente, que estava super na moda aquela história do Montesquieu de separação dos 3 poderes? Tá? Já falamos disso na primeira aula. E que a elite, que era a burguesia da época, ela estava justamente envolvida, né, em defender esses ideais iluministas e burgueses, dos quais a separação dos 3 poderes, tá? É um deles, super importante, né? E por quê? Porque, além de limitar, a Assembleia Constituinte queria definir as atribuições do Poder Executivo, o que não é nada mais justo, gente, né? Porque é o bem público em primeiro lugar, e não vem de uma única pessoa, tá? Mas o nosso amigo monarquista discordou dessa prática e ele dissolveu a Assembleia Constituinte, né, em novembro, mas ele falou assim, não, vai ter uma Constituição, mas quem vai fazer vai ser o Conselho de Estado. Quem é o Conselho de Estado? Game of Thrones. Sabe que eles se reuniam naquela mesinha lá? Aí tinha a mão do rei, aí o outro cara lá. Gente, para quem não assistiu Game of Thrones, fiquem tranquilos, não estão perdendo muita coisa, tá? Vídeo últimas temporadas.
Mas o Conselho de Estado eram 10 pessoas, claro, 10 homens, que eles eram os conselheiros do rei. No Game of Thrones eram menos, tá? Mas no Brasil eram 10. E eles eram os conselheiros vitalícios que juravam fidelidade ao soberano, tá? Roberto Jefferson, por exemplo, não saberia o que é isso. Entre outros políticos. Marta Suplicy também não. Poxa, Martinha, falar mal de você dói, viu? Mas é isso. Bom, então, vocês imaginam, né, gente? O Conselho de Estado, os caras eram jurados, né? Juravam fidelidade para o próprio imperador, né? Para o poder executivo da época. Então, assim, é por isso que a gente fala, e isso é muito legal, tá? Esse é um ponto, um dos pontos mais importantes da aula, principalmente para quem é aluno de direito. É por isso que a gente fala que a Constituição de 1824 foi outorgada e não promulgada, tá? Uma Constituição, para ela ser promulgada, ela tem que ser uma Constituição validada democraticamente. Que a sociedade civil foi representada da melhor maneira possível e que todos tiveram a possibilidade de participar desse processo de decisão, porque é isso. É nesse momento que a gente fala Estado brasileiro, é isso que eu quero. É isso que é importante para o nosso povo. E nisso, gente, a nossa Constituição de 88, não preciso nem falar, né? Constituição Cidadã é a coisa mais linda do mundo. Se você tá meio sensível um dia, tá querendo chorar, sabe aquele dia que fala, meu, hoje eu quero chorar, você pega para ler a Constituição, você fala, gente, que bonitinho! Por que não é assim na vida real? Né? Poderia ser mais do que é. É bem legal, tá? Não é o caso da Constituição de 1824. Ela foi outorgada, ou seja, ela foi imposta. Tá? Prestem atenção nas palavras, nas organizações discursivas, na maneira que o discurso se coloca. Tá? Isso é fundamental. Fundamental. Principalmente para quem é aluno de direito. Prestem atenção nessas coisas. Bom, aluno da área, amantes, ou a galera que nem eu, que só veio para criticar, tá? Então, vamos falar um pouco aí, mais propriamente dito, da Constituição de 1824. Gente, uma loucura, né? Não nem falar. Bom, primeiro de tudo, ela foi apoiada em diversas matrizes teóricas, diferente da Constituição de 1988, que é única, tá? Nossa Constituição maravilhosa. A Constituição de 1824, ela foi apoiada na experiência constitucional tanto da Espanha de 1812 quanto da França de 1814, tá? Ou seja, gente, ideais europeus, tá? Experiências europeias, que são diferentes em gênero, número e grau, tá? Esse justamente essa tentativa de sempre importar essas fórmulas ocidentais, europeias para o Brasil, isso não funciona para a gente e não vai continuar funcionando, tá? A gente acredita que é Ocidente, mas a gente não é Ocidente. A gente é terceiro mundo, tá? A gente é subdesenvolvido. E isso a gente pode achar que não, tá? Mas toda vez que a gente sai do Brasil, as pessoas dão um jeitinho de mostrar isso pra gente, tá bom? Essa dor de colonizado, né, que quer ser colonizador, que acha que tem um iPhone e virou colonizador, sabe? Ou que bota aqueles filtros e todo mundo fica igual e pronto. É isso, tá, gente? Essas coisas não funcionam pra gente. É que nem comprar creme americano. Não funciona pra nossa pele. Horrível.
Aqui a gente é diferente, nosso clima é outro, nossa formação histórica é outra, né? A gente foi baseado numa exploração, sempre, sempre. Tirar, 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 tirar e não dá nada, né? Nossa ideia de cidadania é baseada na exploração. Ela é baseada em quem consegue. E não a ideia que está na Constituição, tá, gente? Como a gente encara mesmo, na nossa própria cabeça. Meu objetivo é vocês perceberem aqui que todos esses pontos, essas disputas, essas desigualdades, não é coisa de hoje, tá? Isso tá intrínseco na nossa história enquanto país. E é por isso que é tão difícil de mudar, tá bom? Olha esse cara, gente, esse Dom Pedro, eu não aguento ele, de verdade. Também um outro, e nossa, fiquei pensando tanto que seria tão legal a gente discutir esse texto, mas eu não sei se a gente tem tempo. Que tem um cara, né, que é o Benjamin Constant, que ele é um liberal inglês, e ele tem um texto de 1819 que chama Da Liberdade dos Antigos Comparada dos Modernos, tá? E é muito legal, porque esse texto, ele meio que é a defesa de como deveria ser uma democracia, né, ou de liberdade, né, ou desses valores intrínsecos e fundamentais da democracia a partir do pensamento liberal quando ele estava no seu desenvolvimento. Se vocês quiserem, é super fácil de encontrar esse texto, tá? Caso vocês queiram ler, leiam. Caso vocês queiram discutir, estou aqui também, porque é super incrível. A gente tem uma teoria de tudo isso que a gente está falando na prática, tá bom? E também foi influenciado por isso. Mas, vocês acham que foi uma Constituição totalmente burguesa? Na verdade, como tudo no Brasil, como eu já disse para vocês na aula passada, qual texto, Luiz? Peraí. Qual texto você quer saber? Chama Da Liberdade dos Antigos comparada à dos modernos. Benjamin Constant. Você vai achar online, porque como ele foi escrito há muito tempo, ele não tem mais direito autoral, tá? Então, provavelmente você vai achar. Isso. Minha produção aqui, gente, é demais, tá? Bom, comparada à dos modernos, tá? Mas, enfim, vocês vão conseguir encontrar super de boa aí. Bom, então, o que é importante da gente entender isso? Vamos colocar o link depois, tá? O que é importante a gente entender dessa Constituição, né? Ela foi justamente uma conciliação entre as exigências da elite burguesa brasileira e as determinações do poder imperador de Portugal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que teve princípios iluministas, mas também a escravidão foi mantida, certo? E o Estado monárquico foi mantido. Agora, gente, vamos pensar. O que um país precisa enquanto capitalista? Você fala assim, ó, não, gente, o capitalismo, ele precisa do quê? Ele precisa de uma produção, certo? Uma força econômica que produza. Só que você produz para quê? Você produz para consumir, não é? O ponto principal do capitalismo é o consumo, certo? É por isso que o iPhone não vai mais vender carregador, porque segundo eles, para proteger as florestas. Tipo, não consegui entender essa associação também. Executivos da Apple me expliquem. Mas é o quê? Para você comprar carregador, gente. O iPhone mesmo, o iPhone não dura 2 anos. Né? Ele vai passando por uma série de atualizações de sistemas que você não consegue usar ele mais depois de um tempo. Né? Eu acho que agora o 5 do 5 para baixo já não funciona. O 6 está nas últimas atualizações, né? Então, assim,
Eles fazem isso, é um negócio de vida útil, né? Ou seja, o objetivo principal do capitalismo é geração de lucros. E como que a gente gera lucro? Explorando a mão de obra e aumentando o consumo. São essas duas formas, tá? Agora, vamos pensar. Quem consome numa sociedade escravocrata? O que vocês acham? Escravo recebe salário? Como que o escravo vai consumir? Agora, eu quero que vocês lembrem, quando a gente falar de libertação dos escravos, eu quero que vocês lembrem disso, tá? Eu quero que vocês lembrem disso, porque vocês vão entender por que a Inglaterra pressionou o Brasil. E se não fosse pela pressão na Inglaterra, o Brasil não teria libertado seus escravos, tá? Escravos não, desculpa, pessoas escravizadas, tá bom? Isso é super importante. Por que a Inglaterra apoiou? Tá? Não sei se vocês sabem, mas o Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Depois, eu acho que tem mais 4 países da Ásia. E foi logo depois, tá? Já peguei a lista para ver. É uma vergonha, viu, gente? É uma vergonha. Então, olha que loucura dessa galera. Por quê? Porque eles fizeram o quê? Conciliaram as vontades da elite portuguesa, da elite brasileira, burguesa, mais uma elite conservadora. É aquela coisa, é liberal na economia e conservador nos costumes. Vocês conhecem? Já ouviram falar disso? Para quem é esquerda, não tá ruim de tudo quanto é jeito. Foi exatamente isso, tá? Eles foram liberal e conservador, tanto na economia quanto na política, tá? Muito doido, muito doido. A história se repete, gente. Primeiro enquanto tragédia e depois enquanto farsa. Lembrem-se disso. Inclusive, Benjamin Constant, o pensador, ele foi base, né? Serviu de base para essa Constituição e depois teve um político, Benjamin Constant, que foi fundamental para a proclamação da República no Brasil. Não é a mesma pessoa. Isso gerou muita confusão para mim na minha vida acadêmica, vocês não têm ideia. Então já estou explicando para vocês, que ninguém me explicou, mas eu vou explicar, não é a mesma pessoa, cuidado, tá? Ou seja, a forma de governo estabelecida com a Constituição de 1824 era monarquia hereditária, porém, houve a separação dos poderes. Lembra que a gente falou isso do Montesquieu, né? Vocês viram? 4 poderes: poder executivo, poder judiciário, poder legislativo e, por fim, o poder moderador. Tá? Vamos falar disso. Ou seja, isso foi uma coisa importante da Constituição, foi que ela outorgou, né, a unidade territorial do país. Então, estadinhos todos, vamos ficar juntos, tá? Diferente do que aconteceu na América Espanhola, tá? América Espanhola, ela se dividiu, por isso que nós temos muitos pequenos países aí, tá? Argentina, Peru, Colômbia, blá, 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 tá? E não uma coisona só que nem ficou o Brasil. Nós também, o território, como que funcionou, né? Ele foi dividido em províncias, tá? Então, a província do Rio de Janeiro, província do Guanabara, província do Espírito Santo, província da Bahia, não eram estados, tá? Pensem que não existia federação, tá? Nessa época. Cuidado com anacronismos, tá? E as cidades e vilas, elas tinham câmaras, ou seja, com vereadores eleitos. Então, é muito doido, tá? E eu quero que vocês lembrem-se disso quando a gente falar de ditadura militar no Brasil, tá? Que como é um hábito mascarar oligarquia e ditadura e monarquia de democracia no Brasil. Isso é um hábito, gente. Um hábito, tá? Um hábito histórico. Bom,
Quem era cidadão? E aí, gente, isso é muito doido, tá? Isso é muito doido dessa Constituição. Vamos lá. Cidadão. Juridicamente falando, a quem eram garantidos esses poderes, né? Que nessa época a gente só está falando de direitos civis e políticos, não existiam direitos sociais ainda, tá? Pelo menos no Brasil não, eles demoraram muito para ser conquistados, tá? Dica, 20, 30 anos no máximo. Eu quero que vocês tenham uma escala de tempo certa na cabeça de vocês, tá? Então, quem tinha esses direitos, né? Primeiro de tudo, vamos falar dos direitos que foram promulgados? Liberdade de expressão, mentira porque tinha censura. Liberdade religiosa. Gente, o Estado era laico em 1824. Sério. Poder moderador, o império, monarquia e o Estado era laico, tá? Só pensem o que isso significa, tá? Que esse papo de religioso no poder, isso não deveria, a gente não deveria nem estar mais falando sobre isso, tá? Não se mistura política com religião. Isso foi superado em 1400, tá? Idade Média, feelings, nesse país. Bom, liberdade de expressão, liberdade religiosa fundamental, direito à propriedade, à instrução primária gratuita para os homens, tá? Mas Dom Pedro I instituiu uma lei, né, de obrigatoriedade de educação primária, tá? Independência do poder judicial tem tudo, tá bom, gente? O fim do foro privilegiado, gente, 1824, os caras acabaram com o foro privilegiado. Juristas, amigos do direito, ateus, expliquem essa, por favor, tá? E o acesso ao emprego público passou a ser por mérito. Isso também tem consequências até hoje no funcionalismo público, tá bom? Por quê? Porque a elite passou a ter a possibilidade de entrar no poder político e ter cargos públicos, não só os nobres, não só os familiares de consideração, as famílias com que as pessoas tinham as alianças e tal, tá? Então, não passou mais seu sangue, passou a ser o mérito. É outro critério de avaliação, que a gente sabe que tem 1 milhão de problemas, a gente sabe o que significa essa questão do mérito, né? Mas é por isso que o mérito até hoje é tão importante para a burguesia, né? Não, ele conseguiu, ele teve um mérito, ele saiu da favela, estudou na escola pública, estudou na universidade pública, pelo mérito dele, ele venceu na vida, tá? Só que essa é uma pessoa de 10 mil, né? Então, o discurso do mérito, ele mascara a questão da desigualdade de acesso de oportunidades. Por isso que é um discurso tão perigoso. Mas, nessa hora, é mais fácil você conseguir entrar lá pelo discurso do mérito do que pelo discurso do sangue, tá? Então, isso significa o quê? Tá? Esses eram os direitos. Para quem? Para os cidadãos. Quem era cidadão? Gente, existem 2 tipos de cidadão. Eu vou falar para vocês quem eram os cidadãos aqui, tá? Nesse começo. Ingênuos e libertos nascidos no Brasil. Ou seja, escravo liberto é cidadão. Tá? Uma pessoa que conseguiu a carta de alforria é considerado cidadão nessa Constituição. Filhos de pais brasileiros, não importa a mãe, que a cidadania passa pelo pai, não sei se vocês sabem. Agora, esse daqui eu fiquei muito confusa também. Filhos de legítimos de mãe brasileira, nascido no exterior, que fixaram domicílios no Império. Então, se a mãe, não importa quem é o pai,
se a mãe é brasileira e teve um filho, e esse filho foi morar no Brasil, ou em Portugal, ou em Macau, ou em qualquer outra colônia aí de Portugal, cidadão brasileiro. And todos os cidadãos, todos os nascidos em Portugal que residissem no Brasil. Difícil, gente, falar residissem. No Brasil, durante a independência, tá? Então, antes, durante o processo de independência, né? Então, tipo assim, ai, meu, agora eu quero ficar aqui no Brasil, tá? Cidadão brasileiro, tá? Só que aí é que tá o pulo do gato, gente, que é o negócio mais louco de todos. Isso não significava que quem era considerado cidadão tinha direitos políticos, certo? Por quê? O que eles chamam de cidadão ativo versus cidadão passivo, né? Então, a Constituição de 1824 falou, não, a galera toda, a porra toda é cidadã, tá? Só que você quer votar ou ser votado? Então, você tem que ser homem, acima de 25 anos, e o voto, ele passou a ser censitário, tá? Os libertos só podiam votar se fossem nascidos no Brasil e tivessem dinheiro suficiente. Como eram as eleições? As eleições eram indiretas. Então, é assim, ó. Vamos supor que eu, Luísa, sou homem, tá? Luiz, nasci de uma família... Não nasci numa família rica, mas com o meu mérito, suor do meu serviço, self-made man, que sou, eu fui lá e consegui ter uma renda anual de 100 mil reais. 100 mil reais, tá? Então, eu podia votar para a eleição paroquial. A eleição paroquial, ela elegia quem iam ser, né, os representantes das eleições provinciais. E essa galera da eleição provincial que ia votar para deputado ou senador, tá? Então é meio que assim, ó, eu voto no representante e o representante que vai votar no senador e no deputado. Por isso que é uma eleição indireta. Você não pode votar de primeira no seu representante. Você vai votar em alguém que vai votar no seu representante. Então, se você queria votar essa primeira eleição paroquial e a segunda eleição provincial, você tinha que ter 100 mil réis para votar na paroquial e 200 mil réis anuais, tá? Para votar nas eleições provinciais. Eu não fiz a troca, eu não fiz a atualização para ver quanto que isso significa em reais, mas eu posso fazer e posso dizer para vocês no nosso próximo encontro, tá bom? Gente, quem não podia votar, então, tá? As mulheres, os criados, religiosos não podiam votar, não podiam ser votados. Em 1824. Já pensou? Que top! Que da hora, velho. Né? Uma coisa, outra coisa. Tá? Estado é laico, deveria ser. Constitucionalmente ele é. Escravos, tá? Índios, gente. Sorry, mas demorou anos e anos. 1988, tá? Depois de muita luta. E ainda assim, coitados, né? Estão perdendo direitos por dia. Cada dia é um golpe que a população indígena sofre. E isso é histórico, como vocês podem reparar. Sempre foi assim. Sempre foram excluídos. Sempre. Sempre. Tá? A gente não só tomou... A gente, que eu digo, o homem branco, né? Tomou terra, espaço, cultura, quando fica puto que o índio usa celular, onde já se viu, né? O índio tem que andar pelado e viver do que a terra dá.
sendo que nem tem terra, porque o agronegócio tá lá, né, queimando tudo para plantar soja, para alimentar pasto, né? E sabe o que é legal também? Quem não era cidadão, quem era filho economicamente dependente. Então, se o filho vive nas custas do pai, o filho não vota. Ai, gente, esse é um critério que eu defenderia, talvez. Seu pai te banca? Seu pai te banca? Bourbon Orleans. Então você não vai votar. E nem ser votado. Entendeu? E aí, gente, eles inventaram. Nossa aula tá acabando. Então eu só vou citar para depois a gente voltar nesse assunto, tá bom? Achei que eu fosse conseguir terminar um assunto na aula, mas não vai ser dessa vez, quem sabe mais para frente. O que eles fazem? O que o Conselho de Estado faz, gente? Ele faz a separação entre os três poderes. Existe poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Nossos amigos do direito fazem parte aí, tá? Mas qual que é a grande sacada dessa múmia chamada Dom Pedro I? Ele cria o poder moderador. Poder moderador. Sabe o que é? É tipo assim, ó. Juiz passa dá lá, tipo, ai, meu juiz de paz. Fala assim, não, você, sei lá, você bateu na sua mulher, né? Você vai ter que dar uma cabra aí pra galera. Aí chega o Dom Pedro e fala, o quê? Esse cara é uma gente fina, velho. Imagina. É tipo Robinho, sabe? Se existisse poder moderador no Brasil e o Santos fosse poder moderador, eles iam falar, foda-se, a gente vai contratar o Robinho mesmo assim. Foi isso que aconteceu, né? Mas a gente vive num capitalismo aí, hoje em dia, e os patrocinadores não toparam, né? Mas por isso que a contratação foi cancelada, tá, gente? Não é porque o Santos se importa com questões como estupro e estupradores, não. Então, o poder moderador, ele constitucionalmente tinha o direito de intervir em todos os outros poderes, tá? Então, mais uma vez, ou pela primeira vez, a gente observa algo que vai se repetir ao longo da nossa história, infelizmente, que é você ter a máscara de democracia, né? Você fingir que você tem uma democracia, mas existem uma série de poréns e de vírgulas e de detalhes que não são democráticos, tá? Abusos de poder, influência. Tanto, se você pegar a Constituição de 1988, ela tem um dispositivo que chama MP, medida provisória, né? Que ele dá um caráter de legislador para o presidente. Viu? Isso não é comum, tá, gente? Isso não é uma coisa que acontece. Mas isso é o quê? Herança. Herança histórica. Costume, hábito. Se transforma em lei, que se transforma em vida. Que a gente não sabe mais como viver sem.